que a Ford saiu do Brasil? Porque ela tinha um prejuízo diário na América do Sul, principalmente no Brasil. Vocês que gostam de investimento, sabe quanto que ela perdia por dia? $1.500.000. Nossa, é muita Deus, grana. é muita Operação grana. dela na América do Sul. Ela perdia, mas era muito dinheiro. Porque ela não conduziu bem os negócios dela, porque o governo brasileiro taxa demais os carros. O pessoal diz, essas fábricas ganham rios de dinheiro. Não ganham, não. Quando você paga R$100 no seu carro, 40 ou 50, depende do carro, ficaram para o governo. De imposto. Do imposto. Mas aí você tem mais o custo Brasil, que é maior que dos outros países, para trazer as peças importadas, pagou mais um monte de imposto. O custo do porto é enorme. O custo da estrada esburacada, o custo do frete é maior. Para levar as peças, para trazer os carros, tudo é maior no Brasil. Agora, claro, tem empresas que conseguem uma ótima administração, ter uma rentabilidade, mas não é rios de dinheiro. E eu insisto aqui, eu não sou embaixador, nem sou advogado de fábrica nenhuma, mas a gente conhece mais ou menos como isso funciona. Então, o carro lá nos Estados Unidos custa 50, aqui custa 100. Não, aqui custa 50. Muitas vezes, se você fizer o cálculo, você vai descobrir que o carro nos Estados Unidos é mais caro que o nosso, se você deduzir os impostos. Aqui os impostos chegam a 40%, 45%. Sabe quanto você paga de imposto nos Estados Unidos? Você tem ideia? Não faço ideia. Não faço ideia. 7, 6, 8% de imposto. Só. E aqui no Brasil? 40, 45, depende do carro. Absurdo. Pode ser 30, o que você paga pouco, pode ser 45. Então, é duro, né? Você manter uma fábrica aqui. A Ford fechou todas as fábricas. Mas os carros da Ford, você gosta, assim? Você Nossa, acha- são ótimos carros. São ótimos. Tem Não. aquela perua, tem uma perua grande deles, né? Que Territory. o pessoal gosta muito, né? Estão comprando agora, Territory, né? Isso é. Sabe onde que ela é produzida? Argentina? Na China. Gente, a Argentina faz a picape. Você acertou em parte. A picape Ranger é feita na Argentina e vem para cá. Mas a Territory é um SUV bonito, legal, da Ford, vem da China. Caramba, a gente tá muito dependente da China pra muita coisa, né? Não, sabe aquele carrinho da GM, o Onix? Sei, Sim. sei. O projeto é chinês. E é um carro que é bem vendido. Acho que tá entre os, Vende. Mais entre vendido. os 10, não sei. Tá entre os 5 mais vendidos do Brasil, o Onix. E é um bom carro? É um ótimo carro. É um ótimo carro. O projeto é chinês, ele é feito no Brasil. Né? Ele é feito em Gravataí, lá em Porto Alegre. Agora, os carros da GM, a GM se aventurou no elétrico e não deu certo. Com o Bolt, com o Volt, com o Bolt. Agora ela finalmente começou a acertar nos carros elétricos. Aí já estão chegando Equinox, outros carros aí da GM, bons elétricos. Mas confiáveis elétricos hoje são os chineses, por incrível que pareça. Os chineses estão... E a Índia, que é um país que tá crescendo muito, tem alguma montadora interessante? Tem, mas nada excepcional. Fazem carros lá como fazem aqui no Brasil. Não tem a tecnologia elétrica, não tem. Na semana atrasada, o presidente da Ford nos Estados Unidos, Mr. Jim Farley, chique, né? Ele foi na China e dirigiu uns carros chineses. Sabe o que ele voltou falando? Sabe o quê? O quê? Os chineses são melhores do que os nossos. O presidente da Ford. Olha... Os chineses são melhores que os nossos. E ele estava se referindo principalmente aos elétricos. Os elétricos é que estão dominando o mundo. Você tem aqui no Brasil já carros híbridos. A Chery, Caoa Chery, tem bons híbridos. A Jaque, daquele empresário fantástico, Sérgio Habib. Jack Motors, né? A Jack é toda de elétricos. Desde um compacto até a picape que ele está lançando agora. Agora ele resolveu lançar uma picape diesel, mas a linha dele é de elétricos. Então tem a Chery, tem a Jaque, tem a BYD, tem a GWM. A China está, quer saber, arrebentando com essa história de carro elétrico. Você sabe quem é que está
sem saber o que fazer. A Volkswagen perdeu o mercado quando eles cortaram o subsídio lá na Alemanha, a venda dos elétricos fez assim, ó. Caramba. E a Volkswagen não tem tecnologia para brigar com a Tesla. A Tesla tem, aquela americana, tem uma belíssima tecnologia. E os chineses. A Volkswagen agora está correndo atrás do lucro. O pessoal fala, correr atrás do prejuízo, não, está correndo atrás do lucro, né? E está fazendo parcerias com chineses e com americanos para melhorar a tecnologia e ter carros elétricos para competir com os melhores do mundo. A Volkswagen, que é uma baita marca, né? Os carros da Volkswagen são muito bons, né? O meu carro hoje de uso é um Passat da Volkswagen, por exemplo, né? Eu acho que a Volkswagen tem parceria, inclusive, com a WEG aqui no Brasil, para a questão de tecnologia de... Não sei se é bateria ou se é... Ainda não. Ainda não. Mas a WEG é uma multinacional de motores elétricos e de disjuntores e de equipamentos elétricos. É uma baita empresa com ações vencedoras na Bolsa de Valores. Agora, Boris, você falou bastante da China. A China hoje ela é um país que está preparada para ter assim, a sua frota de automóveis, ônibus, caminhões elétricos. Eu nunca tive o prazer de ir para a China, então não vivenciei isso. Eu tive na Europa eu vi bastante ponto. Tive recentemente em Portugal, eu vi bastante ponto de recarga de carro elétrico. Mas e na China? Também, claro. Na China... A China é a campeã de carros elétricos do mundo. Você pega os carros chineses, vai na Noruega para você ver mais de 50% dos carros elétricos, quase tudo chinês. Caramba. Porque lá é um país rico, um país pequeno. Lá é ótimo para você ter carro elétrico. Você tem dinheiro para comprar um carro elétrico, você tem dinheiro para montar o seu ponto de recarga. Então, a Noruega tá infestada de carros chineses elétricos. Agora, na própria China, você nunca foi, eu já fui algumas vezes, né? Para Salão de Pequim, Salão de Xangai, não sei o quê. Olha, motocicleta, eu vou dar como exemplo. É raro você ver uma motocicleta a combustão com motor a gasolina. Quase tudo elétrico. Caramba. Eu estava E conversando... a autonomia é boa para uma moto elétrica? 60, 70 quilômetros. Você precisa de mais do que isso para você andar Eu conversei lá na China com... Meu filho é diplomata, ele tinha tem um amigo que está lá na embaixada do Brasil na China. Aí nós fomos almoçar. Ele encostou na porta do meu hotel, a gente foi a pé. Aí mas a sua moto é elétrica? Ele falou, é. Mas eu tô vendo que no estacionamento todas são elétricas. Ele falou, é. Para que eu vou andar com combustão? Mas como é que você recarrega? Ele falou, vem cá ver. Aí ele subiu o banco da motinha dele, puxou, tinha uma alça, é a bateria. Ele falou, chega de noite, eu tiro isso aqui, Nossa, que levo meu facilidade. apartamento e recarrego. Que beleza, ele tira a própria bateria, leva para casa. No põe dia na seguinte, tomada. mas quando você anda 70 quilômetros, eu não ando 20 por dia, Sim, mas eu tenho vale muito a autonomia pena. para 50, 60, 70 quilômetros. Exatamente, poxa. Então, por isso que eu recomendo, inclusive, quando o pessoal fala, e o elétrico? Compra o elétrico chamado híbrido plug-in. O que é híbrido plug-in? Ele tem os dois motores, o elétrico, tem a combustão. Mas o plug-in é aquele que você recarrega de noite. Então, de manhã, você tem as baterias recarregadas. E sabe qual que é a autonomia que você tem já em alguns híbridos plug-in? Qual? 100 a 150 quilômetros. Você roda Bastante. mais do que isso por dia? Eu não, nem perto. Então, tem gente que tem híbrido plug-in que roda 1 mês, 2 meses sem abastecer. Ele só roda elétrico. Agora, se um dia ele for viajar, aí ele vai com Aluga elétrico, um outro, de repente, para né? no posto e abastece, põe gasolina, põe etanol, sei lá. Ô, Boris, e o Perfeito. gás natural? Então, ninguém mais fala em gás? Teve uma época que a gente falava, pô, o gás é muito baratinho pra rodar, só que tinha o problema dos tanques que ocupavam muito do Ocupa muito porta-mala. espaço. Não só o tanque ocupa o porta-mala, como o equipamento para transformar o carro, porque ninguém faz carro a gás. Você faz a flex. Sim. Aí você adapta um equipamento para o carro funcionar a gás. Custa 5, 6 mil reais. E como é que você vai ter o retorno desse investimento? Vocês que gostam. Você vai ter que rodar 4, 5 mil quilômetros por mês. Só um taxista, alguma coisa assim. Aplicativo. Tá? Sim. Só. Mas aí também tem a questão da bagagem. Às vezes o taxista acaba Perde a força do perdendo. motor também, não, Sim, Boris? Perde 10% da potência, perde porta-mala, ganha peso, né? Porque tem o peso dos cilindros e tudo. Eu lembro que a nossa mãe teve um carro
E eu acho que era uma EcoSport. Tinha o Astra também, lembra? Mas o Astra ainda era motor 2.0, sentia menos. Mas faz tempo, hein? 2005, 2007. Mas ela teve uma EcoSport, se eu não me engano, era uma EcoSport 1.0. E tinha, agora, eu não lembro se era 1.0. Né? É, mas com compressor, né? Isso, e ela colocou o gás. Meu, pegava uma subida, se ligasse o ar-condicionado, não subia o carro. Era horrível. Mas para taxista, para aplicativo, vale a pena o custo do quilômetro. Vale. Sim. Mas para você investir, você não vai ter retorno quase nunca, né?